Foi. E aí, pessoal? E aí, Patrick, tudo certo? Tudo certo, Dom Giovanni, e contigo? Tudo certo. Então, começamos mais um episódio do Podcast, né? Episódio 48, né? Sim, ó, 48º, daqui a pouco a gente chega nos 50. Eu E, já falei para a audiência, para nós mesmos, que depois do 50º a gente começa a aprender a fazer. Então, esperamos ter uma mudança de qualidade depois do episódio 50. pois é, bem, mas o episódio de hoje tá muito legal. Tá com qualidade de roteiro, inclusive, e a gente vai falar sobre a nova verdade da geração Z. Sim, nós vamos analisar o impacto da tecnologia, né, numa nova noção do que é a realidade, inclusive. Ah, Se a gente pegar aquele último livro do Harari, o Nexus, ele fala que a informação é tão importante na construção da realidade quanto os átomos, inclusive, né? Ah, então nós lemos uma matéria da revista Wired, né, que teve como base o roteiro para essa nossa conversa de hoje. Sim, legal. E eu adoro essa revista, cara. Adoro a Wired, já faz Também. muitos anos que eu leio, muitos anos que eu acompanho. Uhum. E é muito legal, cara, é muito legal mesmo. E de qual artigo e de qual autor o senhor está falando da Wired? O artigo se chama em uma tradução livre, né? Tradução Tabajara, né? A geração Z está sendo pioneira em uma nova compreensão da verdade, né? Então, o texto é um trecho adaptado de um livro. Na verdade, a matéria é uma fala de um livro chamado The Future of Truth: How AI Reshapes Reality. E a obra e também o livro e o artigo foram escritos pelo jornalista Steven Rosenbaum. Então, ele escreveu a matéria na Wired e é o autor do livro. E o Rosenbaum, então, ele fala que a inteligência artificial está remodelando a realidade. É Isso, isso? isso. Legal. É bem, De inteligência artificial, entre outras tecnologias também, né? sim, sim. Esse é um assunto, na minha visão, fundamental, ainda mais para gente que estuda e pesquisa tecnologia. Vemos o tempo todo como ela tem mudado realmente, moldado o comportamento da sociedade. A gente vê muito isso com os nossos alunos, né? Uhum. Conforme as fases vão vindo, novas gerações, como que a tecnologia impacta de fato no comportamento, né? No cognitivo dessa galera, né? E agora eu fiquei curioso, como que o autor, né, o Rosenbaum, aborda isso nesse artigo? Já que o senhor falou dos nossos alunos, eu vou tentar explicar isso de uma forma justamente que os alunos reclamam de mim, que eu fico usando referências desconexas e fico pulando de um lado para o outro, assim, dentro dos assuntos. Então vamos sair da Wired e vamos ir para o TikTok, tá? Que inclusive é a minha rede social preferida hoje. O Puxa senhor já vida, o viu? TikTok. Oi? Puxa vida, a sua rede social preferida é o senhor se aproximou do TikTok nos últimos tempos, né? Sim, sim, eu sou um TikToker agora. Eu gosto muito do TikTok. Acho o algoritmo do TikTok eu confesso que eu tinha preconceito com o TikTok. Eu achava que era negócio de dancinhas. Dancinhas não existem mais, ou existem, só que elas não aparecem para mim. Mas o algoritmo que a ByteDance criou, ele é extremamente inteligente. Então, eu estou tendo acesso a um universo de conhecimento que eu não imaginava nem que existia, assim, tá? E é bastante interessante. Claro, eles ficam tentando te empurrar algumas outras coisas, que aí você vai rolando para cima, vai scrollando, né? E deu, mas assim, sabe, é muito interessante o TikTok. E Se aí que você. está a importância de você saber, né, você que está nos ouvindo, nos assistindo, saber moldar o seu algoritmo, porque ele é moldável. O que ele te apresenta é aquilo que você tem consumido de alguma forma. Não gostou?
vai lá, marca que não tem interesse, marca que não gostou, para ele te apresentando novas coisas, né? E aí você vai moldando o seu algoritmo, porque senão só vem porcaria. Aí sim, só vem dancinha, só vem Sim. porcaria, né? Tem que moldar o algoritmo. Mas, você já viu no TikTok aquele vídeo de um urso polar nadando sozinho, perdido no meio de pedaços de gelo, né, e os pedaços cada vez mais distantes, o urso vai tendo que pular, às vezes ele nada um para chegar em o nada um pouco para chegar em outro pedaço de gelo, com uma música, triste ao fundo. Já viu esse vídeo? Já, inclusive, esse vídeo me lembra muito um jogo do Atari, que era com urso polar lá. Você tinha que ir pulando. Frostbite, uma É, era coisa assim. uma. Faz muitos anos. Eu adorava esse E, jogo. e aí vai ficando mais difícil, vai ficando mais difíceis as fases. Parece isso, que o urso está numa fase bem avançada, porque É. coitado para ter que nadar ali Os blocos de muitos gelo estão se metros. separando, né, estão vindo. Inclusive esse vídeo eu já vi sim, já apareceu para mim mais de uma vez, inclusive, porque ele é muito assistido, ele tem milhões de visualizações, e é engraçado você olhar a seção de comentários dos vídeos, né? E é sempre cheio assim de adolescentes, quer dizer, essa nova geração expressando raiva, expressando luto, e isso a gente transparece aquele sentimento de impotência diante daquela realidade, né? Uhum. Uma espécie, a crise climática aparecendo, o mundo se acabando, realmente, é, ao menos o mundo do urso, né? Sim, Obviamente isso traz uma sensação de desconforto e de indignação bastante grande, acho que não só para os adolescentes, né, mas para todo mundo que tenha alguma consciência das coisas, né. Então o Rosenbaum, né, o autor da matéria do livro, ele começa o texto da matéria justamente falando dessa imagem. Ele coloca essa imagem, esse vídeo, né, e compara com o último painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, né. Tem uma sigla em inglês que então eu fiz tentei traduzir o que significa a sigla. Hã, É o mesmo assunto, só que habitando universos diferentes, tá. O argumento dele é que a geração Z, é a que foi a primeira a crescer totalmente online, né, por exemplo, a nossa, que é a geração X, a gente pegou a transição, né, desse processo. Agora a Z foi a primeira, né, e aí existem as posteriores da Z também, né, que já são nativas digitais, tá. Então eles vivem numa espécie de ecossistema onde os fatos e os sentimentos se misturam na hora de entender o que é verdade. Então eles viram primeiro o vídeo do urso, sentiram aquela indignação, aquela frustração, aquele luto, aquela raiva, e um bom tempo depois é que eles vão entender sobre o que é aquilo, tá. isso tem uma explicação muito clara. Inclusive, o artigo ali do Rosenbaum, ele cita que ali por volta de 2010 e com picos, alguns anos depois, em 2012, 2014, alguns pesquisadores começaram a notar um aumento drástico de ansiedade, depressão e isolamento social nos adolescentes, né? Exatamente quando os smartphones, as câmeras frontais e os algoritmos se tornaram o centro da vida social deles. Inclusive, esse lance da ansiedade, da extrema ansiedade, aumentaram índices de suicídio nos Estados Unidos. Tem naquele documentário Social Dilemma, que eu não lembro agora é Dilema das Redes, em Dilema das redes português. sociais. Esse vídeo fala exatamente sobre isso. Como que a rede social causou essa ansiedade extrema nos adolescentes e nos jovens em geral, né? Tá, deu uma travada na sua internet, acho que sua internet ficou ansiosa com esse assunto, né, mas Então, tô já. quer que eu repito? Não, continuamos. Só deu É, uma deu uma deu uma pequena travada, mas esses problemas técnicos fazem parte também, né, da fazem. E não ansiedade, atrapalham fazem parte tanto. do dilema da tecnologia, Dilema da tá. tecnologia. Inclusive, eu acho que foi o algoritmo
atuando contra depois daquele ataque lá do robozinho da ChatGPT lá, você viu isso aí? Que Vi. invadiu lá uma startup, arrebentou com os dados da startup, talvez Skynet esteja mais próximo do que a gente pense. Eu acho que não, eu acho que aquilo foi uma jogada de marketing sem muita ética, mas tudo bem. Depois a gente pode fazer um programa sobre isso, né? Temos Convidamos. que investigar este assunto, hein? Gostei É, dessa teoria. eu acho que não teve nada de Não? rebelião de máquina aí, não. Acho que Bárbaro. é a boa e velha característica do ser humano, aí, a pior delas, né? Mas tudo bem. Vamos voltar ao assunto aqui. Acho que o smartphone com câmera frontal, ele apareceu, acho que justamente em 2014, eu acho que foi por aí, né? Ah, então, realmente, mas, enfim, o que começou a acontecer, então, com essa mistura de smartphones, redes sociais, etc., etc., que as pesquisas começaram a detectar mais ou menos por essa época, né? Houve muito declínio, né? Nas interações pessoais, né? Interações face a face, né? Agora, acho que a grande sacada do Rosenbaum não é apenas falar dessa tragédia psicológica, que isso, enfim, já está sendo estudado, já está sendo identificado, mas é uma questão de transformação cognitiva também, né? De uma maneira de pensar, de uma maneira de ver, de olhar para o mundo, inclusive, né? Então, a verdade deixou de passar pelos sistemas institucionais lentos, tá? Então, chega, sei lá, por exemplo, uma empresa de jornalismo que vai analisar o fato, que vai discutir, que vai publicar uma matéria, essa matéria vai passar para e por aí vai, tá? Que isso tudo vai ser baseado em evidência, vai ser baseado em debate, em análise, então é algo mais racional, é algo mais lento. Se a gente pegar aquele livro do Daniel Kahneman, né, do rápido e devagar, né, do sistema um, do sistema 2, do sistema rápido e do lento, então do devagar, então vai passar pelo lento, vai passar pelo devagar, pela análise, tá? E agora não, agora ela é filtrada pelo sistema rápido, né? Pela emoção, então entra, o cara vê um conteúdo, ele se identifica com aquele conteúdo, aquilo gera emoção, gera validação social opa, e aquilo sabe, é um outro filtro. Só a título de curiosidade, inclusive acho que casa com o que o Rosenbaum fala do aumento da ansiedade, né, por volta de 2010. Em 2010 foi lançado o iPhone 4. Uhum, E foi com o iPhone 4 que se popularizou o uso da câmera frontal, porque ali começaram o quê? As chamadas de vídeo em massa com o recurso FaceTime. Olha só. uhum. Então ó, por isso que houve, e por isso que há esse pico em 2012 e 2014, né? E aqui entra também, eu acho que a gente pode lembrar do depoimento da Emma Lembeck, certo? Ela, acho que é assim que fala o nome dela. Claro. Ela é integrante de uma ONG que é a Sustainable Media Center, né? É uma ONG que é dirigida pelo próprio autor da matéria, né? O Steven Rosenbaum, e ela alerta na fala dela que a realidade dessa geração está sendo construída por uma economia da atenção focada no lucro e não no bem-estar. Claro, se a coisa é mediada, né, por uma tecnologia e principalmente por empresas, né, que aí é a grande questão, né, por empresas que não olham, né, para o bem-estar da pessoa e sim na questão do lucro. Você mesmo falou naquele documentário Dilema das Redes Sociais, que eu acho que deve estar disponível na Netflix ainda, que eles têm aquela métrica 24/7, tá? Que eles querem que você fique o mais tempo possível, né? Então, mesmo que isso acabe com a tua saúde mental, física, não estão nem aí, tá? Então a questão é lucro. E, enfim, de certa forma, sabe, Patrick, ouvintes, audiência, enfim, para mim, assim, que eu já estou meio velho, assim, nada disso parece ser muito novo, na verdade, porque, sabe,
como diria o grande poeta, baixista e gremista Humberto Gessinger, né, são variações sobre o mesmo tema, a coisa não muda muito, né, é o lucro. Mas o perigo que ele analisa, que a gente também estamos analisando, discutindo agora, não é só essa desinformação clássica, né? "Ah, eu fiquei desinformado, eu", não é só isso, né. Agora com eu gosto que eles usam essa palavra muito, assim, né, o pessoal com o advento, né, tinha o advento da internet, agora o advento da inteligência artificial, hoje é muito mais fácil, fabricar realidades falsas em escala, inclusive, né. Hã, eu fiz isso outro dia com uma pessoa da minha família que insistia numa fake news, dizendo que aquilo era verdade. Aí eu falei, não vou expor essa pessoa, obviamente, mas eu falei assim: "Olha, isso é fake news". "Não, não é, não sei o quê". "É fake news e é fake news criada por IA". "Não, não é, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Aí eu fiz um vídeo, desculpem, um vídeo dessa pessoa da minha família andando de mãos dadas com o político que ela mais odeia, e mandei no grupo. Criou um desconforto, assim, sabe, e uma espécie de paralisia, essa pessoa demorou-se algumas horas, assim, para absorver isso e me responder, daí depois, assim: "Pois é, e foi muito difícil?". Não, foi fácil, foi bastante fácil, criar esse vídeo, não tive grandes dificuldades, né. Então, é muito fácil criar uma realidade falsa e que ela pode ser realmente a gente pode confundir muito as pessoas, e aí não é só geração Z que a gente está falando, né, a gente está falando de todo mundo, de certa forma, né. Então essas deepfakes, por exemplo, voz clonada, né, vídeo clonado, influenciadores 100% gerados por IA, então já tem muitos, né, tem um mercado disso. Existe já um mercado de influenciadores, acho que começou com uma personagem de uma empresa espanhola, inclusive, que daí ela faturava milhões por ano, nem lembro o nome dela, etc. Só que isso explodiu, né, isso explodiu. Existem algumas mídias sociais que você entra, né, por exemplo, aquele Threads, né, que é da Meta, aquela versãozinha do Instagram, Patrick, boa parte do conteúdo que aparece para mim, dá para ver claramente que é conteúdo criado por IA, tá. Então, né, e às vezes, assim, eu fico meio em dúvida, será que isso é humano? Será que isso é IA? Então isso está aparecendo no Instagram, no TikTok, em todas elas. Então, às vezes é indistinguível, ou quase indistinguível, né. Então, só que, assim, se culpa muito a geração Z, não foram eles que criaram isso, né. O Sam Altman acho que não é a geração Z, geração X, o Dario Amodei, enfim, todos esses caras aí. A geração Z e as mais jovens, elas herdaram esse problema, né. Foram os velhos que nem nós quem criou isso aí. Inclusive, a gente não precisa ir longe. A só para comentar aqui o nome daquela influenciadora digital é Aitana Lopes. Hum, Ela tá. faturava milhões, fazia propaganda para produtos, tem um canal, Pois é, tem milhões de seguidores ainda. milhões de seguidores. E a gente não precisa ir muito longe com esse negócio de deepfake, né? Teve uma convenção política, não vou citar partido, não vou citar político ou política, mas a pessoa está presa e ela Uhum. fez um discurso na convenção do partido. Só que não era ele, era uma IA, né? Com a voz, com a imagem dele clonada, né? E isso é perigoso pra caramba. E É, sabe o que é mais perigoso para ainda, cara? burlar a lei eleitoral, né, que não Uhum, permitia que esse político fizesse campanha para o candidato que apoia, né, sim. então foi feito um vídeo por IA, e isso realmente, concordo, muito perigoso. É muito perigoso, porque daqui a pouco você não sabe mais quem é o político e quem é a pessoa, né? E sabe o que é mais perigoso ainda? Essa geração Z, geração alfa, né? A geração alfa já está com o celularzinho na mão. O que que acontece? Aliás, não só eles, acho que todos nós, né?
É, grande cara, maioria das pessoas. assim, só fazendo, desculpa te interromper, fazendo um parênteses, as pessoas criticam muito a geração Z e as posteriores porque não usam bem a tecnologia. Existem estudos, por exemplo, e na nossa própria convivência de gente da nossa idade que não lida bem com isso, de idosos, tem muito idoso com problema, né, de vício em tela, de vício em celular. Então é uma coisa que é um problema da humanidade, né? Não só da geração Z. Não é geracional. Ele é um problema contemporâneo, eu acho melhor Sim, usar esse termo, sabe. sim, sim, sim. E sabe o que é perigoso? A maioria das pessoas, elas acabam navegando por esses feeds sem mapa nenhum. Uhum. Assim, só vai rolando e vai consumindo, e aí que acontece as polarizações de opinião, e aí que acontece, teorias de conspiração cada vez mais absurdas, né. Tanto é que o professor da Universidade de Nova York, o Scott Galloway, que é citado no texto lá do Rosenbaum, e faz uma crítica pesada a isso, né. Ele diz que essas plataformas deixaram de ser redes sociais para virarem motores de influência. E é Ó, é verdade, é verdade. interessante. A gente falando de política, não tem como, é um ano eleitoral, né, são decididas por causa de algoritmo. E o engajamento simplesmente substitui o julgamento humano. E é aqui que morre o grande perigo da gente perder nossa humanidade, né? Como organizador da informação. Quer dizer que as pessoas, em outras palavras, as pessoas elas estão delegando para os algoritmos o que é verdade ou não, né? Elas, de certa forma, sem perceber, né, estão submissas ao algoritmo, né? E isso é extremamente grave. E esse professor, né, o professor Galloway, tá? Ele disse uma frase que eu achei muito boa durante um painel com essa mesma Emma Lembke, sei lá, essa que o senhor citou anteriormente. Ele falou: os algoritmos não estão rastreando o mundo real em busca do que há de melhor em nós, tá? Não estão rastreando a realidade. Eles estão rastreando a seção de comentários, só isso. Então, ou seja, eles estão ali só buscando atenção e fúria. Atenção e fúria. Eu lembrei daquele livro do Faulkner, né? O Som e a Fúria. Né? Ah, dá para alguém escrever uma outra dimensão do livro, aparecer um outro Faulkner aí e escrever a atenção e a fúria. É isso aí. É terrível, terrível isso daí, terrível. Mas vamos mudar um pouquinho o cenário? Vamos falar do lado bom? Porque tem um lado bom. A Vamos. tecnologia tem um lado bom que é muito legal. E que é esse lado que às vezes fica de fora das conversas porque ele não é polêmico, ele É é o que bom. permite a produção do em podcast. Né? Exatamente, dos nossos materiais de aula, né? Tem tanta coisa boa no mundo. Eu gostei que o autor do artigo, né, o Rosenbaum, ele traz uma perspectiva otimista sobre as coisas também. Né? Embora haja problemas, embora haja grandes problemas, grandes perigos, há uma perspectiva otimista quando ele cita um estudo que o Google fez lá em 2023. Esse estudo mostrou que a geração Z tem o que eles chamaram de sensibilidade à informação. Sensibilidade à informação, tá? Então, por favor, explique isso para mim, para nossa audiência, por favor. Essa sensibilidade de informação é como se fosse uma bússola. Olha que interessante, né? Porque é uma bússola ali. O que de fora parece ingenuidade de acreditar em qualquer coisa na internet, por dentro é um sistema social sofisticado. Por quê? Porque os jovens eles reagem emocionalmente a um post primeiro, eles Uhum. discutem com os amigos, quer dizer, eles levam para a sociedade em segundo lugar e só então verificam os detalhes. Em vez de instituições checando os fatos, é a rede de colegas ali da mesma idade que funciona como um conselho editorial em tempo real. Então, o que eles determinarem que é fato, né? Testando a informação contra a experiência que eles mesmos vivem. Interessante isso. Tem minhas ressalvas, né, de a gente validar a informação, porque aí você valida a informação
apenas dentro do teu grupo social, É, tá? vira um senso comum, né. Não vira um senso comum ali. Não sei se chega a virar senso comum, porque aí você está validando numa bolha que é menor, num grupo social que é menor, então vira o senso comum da claquete, tá? Olha, eu não sou. Primeiro, eu acho essa questão um pouco perigosa, tá? Da gente validar isso apenas num grupo de amigos, né? A gente sai das instituições, por exemplo, sai das instituições jornalísticas, sai da universidade e eu valido isso apenas com o meu grupo de amigos, tá? Então, continuo achando isso um pouco perigoso, né? De qualquer maneira, como você bem falou, isso é realmente um problema contemporâneo que perpassa, né, gerações. E eu, como não sou da geração Z, tá, mas de certa forma eu faço isso. Eu tenho alguns amigos assim que são absolutamente viciados em informação e, e eles ficam estudando exaustivamente determinados temas e, e aí eles mandam várias coisas para mim, já sabendo mais ou menos o que tem o meu perfil, mais ou menos o que eu gosto. Então, de certa forma, as minhas grandes empresas de mídia são esses meus amigos, né, que fazem essa curadoria altamente qualificada para mim. Então, eu me aproveito, de certa forma, desses meus amigos. Às vezes, alguns mandam coisas demais, né, mas daí eu deixo quieto. Então, eu não estou muito diferente do pessoal aí da geração Z, tá? Caramba, você virou assinante de newsletter dos amigos então, né? Assino a newsletter dos amigos, né? Então tem vários amigos que fazem essa curadoria para mim. Para um deles eu já falei, né, que ele é a minha empresa de mídia, então eu mando um grande abraço aí para o Fernando da FB Breaking News, que aí eu denominei assim, porque todas as notícias assim que são realmente breaking news, que são novidades, ele é o primeiro a me mandar. Então eu fico sabendo antes de acessar um veículo de comunicação, ele já acessou e já me mandou, tá? Então, essa de certa forma, eu estou dentro de uma holding de jornalismo que só existe dentro das nossas conversas pelo WhatsApp. Então, um abraço aí pro Fernando. Muito bom isso, cara. Muito bom, muito bom. Mas vamos voltar ao assunto. Vamos voltar ao assunto. Eu que volto ao assunto, tá? Então, foi quarta voltada ao assunto. Sim, então vamos voltar ao assunto. A matéria afirma que o pessoal da geração Z negocia a verdade social e emocionalmente no calor do momento. Isso porque no feed deles, né, uma reportagem climática, como essa, o caso, não é uma reportagem, mas enfim, o caso do urso lá, né? Um meme, uma teoria da conspiração, um vídeo de guerra aparecem lado a lado, tá? Competindo exatamente pela mesma atenção. Então, eles usam a solidariedade e os amigos para verificar se algo é real. Eles usam sua rede de apoio, sua rede. Aí, assim, a rede social no sentido sociológico, né, que é um conceito bastante anterior à da tecnologia. E olha só, eles usam essa rede social, né, dos amigos, para verificar a veracidade das informações. Eu acho isso muito interessante porque acaba incentivando o convívio social, né? Não fica preso ali a telas, não fica preso à opinião de comentário, eles vão e conversam com outras pessoas reais, né? E é por isso que ativistas como a Chie Bastida argumentam que as redes sociais permitem que a crise climática seja vivida de forma humana e emocional. Movimentos como Fridays for Future não começaram com relatórios burocráticos, mas com um sentimento de urgência compartilhado por milhões de jovens. Aí a rede social de novo, né? Isso é real, isso importa. É o que o texto resume de forma fantástica, né, como a epistemologia da geração Z. Sentimento primeiro,
verificação através da solidariedade, quer dizer, daquela rede de amigos, e ação como argumento. Legal essa frase. Como nós sabemos, essas coisas elas têm implicações, né, muito grandes para a sociedade. Essa matéria, ela ela faz questão de relembrar, o alerta de uma jornalista ganhadora do prêmio Nobel, a Maria Ressa. Ela disse: "Sem fatos, você não pode ter verdade. Sem verdade, você não pode ter confiança. E sem confiança, não temos a realidade compartilhada e nem a democracia." Fecha aspas. Isso é muito Caramba, que interessante. forte O isso, hein? o Harari fala bastante disso também, né. Não, mas que forte isso, né? Sem fatos você não pode ter verdade, sem verdade não pode ter confiança, sem confiança não temos realidade compartilhada e nem democracia. Nem democracia, exatamente. Impressionante. Para a gente fechar aqui o episódio, qual é a conclusão do jornalista Steven Rosenbaum e do seu livro The Future of Truth sobre tudo isso? A geração Z, ou sei lá, a Alpha, vai destruir a verdade? Olha, de acordo com ele, muito pelo contrário, Patrick. A conclusão do Rosenbaum é que eles não estão abandonando a verdade, eles estão apenas auditando quem ganha o direito de entregá-las nos grupos em que eles fazem parte, né. Então eles estão construindo, segundo ele, um novo censo negociado socialmente, tá, sobre em quem acreditar. Novos critérios, né, para definir o que é verdade. Isso é sensacional. É uma aula, né, esse artigo ele é uma aula de como observar as novas gerações sem aquele preconceito de que no passado, que a minha geração fazia assim, que era tudo melhor, né. Exatamente. E já que não queremos tomar mais o tempo de quem nos escuta, e inclusive a minha internet hoje está bastante ruim, o Patrick vai ter que editar várias vezes esse vídeo, vamos encerrar esse episódio. Então, muitíssimo obrigado para todos que nos acompanharam até aqui, né? E até o próximo episódio. Isso mesmo, voltamos a ter em podcast todas as quinta-feiras, às 15 horas. E por favor, nos sigam no Instagram, no TikTok. O Giovanni tem feito muitos vídeos no TikTok, muitas reflexões interessantes. E no YouTube você pode se inscrever no canal. E no Spotify é muito importante que você nos siga e nos dê as 5 estrelinhas lá no Spotify, porque isso aí vai treinando o algoritmo para falar que o nosso programa é interessante. E se vocês não fizerem isso, a gente corre o risco do Giovanni ficar mais 6 meses sem escrever roteiro, aí complica tudo. Certo, pessoal? Então até o próximo episódio e um grande abraço a todos vocês.